Boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer, o primo Josafá pelo convite, a todos, da família. Ano passado eu já estive presente no encontro, lá no sítio. Fui acompanhado do professor Lé, de Pedro Neto, que infelizmente não pôde estar presente. Está fazendo um tratamento de saúde, mas com certeza está nos acompanhando, através da internet. E eu quero enaltecer, a figura dele. Enfim, eu até conversei aqui com o Josafá, porque sobre as ramificações, da família Rocha Maia, eu não tenho um grande conhecimento. Quem tem um conhecimento da árvore genealógica é Edivânio e o professor Lé. Então, eu combinei com ele para falar um pouco sobre as origens da família, principalmente sobre o patriarca, que é o Francisco Alves Ferreira Maia, que já foi citado aqui. E o Francisco Alves Ferreira Maia, ele nasceu no dia 19 de maio de 1778, lá no sítio Água Suja, no município de Tabuleiro do Norte. Ele nasceu lá. Era filho do tenente-coronel de ordenanças Antônio Ferreira da Silva Maia e Quitéria Nogueira Leitão. Ele veio para a região de Catolé do Rocha já no início da década de 1800, e ele veio justamente para tomar posse das terras que era a herança da mãe dele e também do pai, que no caso eles vieram e se instalaram no Curralinho, Fazenda Curralinho, que é município de Catolé do Rocha. Ele, juntamente com o irmão Manuel Alves Ferreira Maia, e depois nós também tomamos conhecimento que Luísa, uma irmã deles, também veio morar lá na região de Catolé, no início dos anos de 1800. Mas, enfim, o Francisco Alves Ferreira Maia, ele era neto do português Francisco Alves Maia, que é o patriarca dessa nossa família Maia. Francisco Alves Maia, ele, natural de Portugal, ele veio para o Brasil, chegou provavelmente entre 1710 e 1717. Ele veio junto com outros dois irmãos, Francisco e Vitorino. Francisco, ele se casou com uma moça lá de Goiânia, Pernambuco, e os casamentos já eram arranjados naquela época. Inclusive, nós suspeitamos, nós não temos essa certeza, mas suspeitamos que, quando ele chegou aqui, o governador lá da Paraíba, na época, era João da Maia da Gama, que era um parente dele. Então, nós temos essa, enfim, pensamos que, e temos essa perspectiva que quem recepcionou esses irmãos foi esse parente deles, que era o governador, e também pensamos que esses casamentos já estavam arranjados, porque naquela época era assim, existem os casamentos por conveniência. Então, eles já chegaram já praticamente com a vida encaminhada. Francisco casou com essa moça de Goiânia, os outros dois irmãos dele ficaram na Paraíba, na cidade de, na época, a capital da Paraíba, que hoje é João Pessoa, e o outro foi para Pilões. Mas, assim, e sobre o Francisco Alves Maia, ele ficou em Goiânia, casou com a Teodósia Ferreira da Silva e ficou morando em Goiânia, que foi onde nasceu também seus filhos. Os filhos dele nasceram em Goiânia. Inclusive o tenente-coronel Antônio, que era o pai do Francisco Alves Ferreira Maia. Ele veio para a região de Catolé já com a família criada. Outra hipótese que nós temos é que ele tenha vindo lá para a região de Catolé do Rocha para tomar posse nas terras do sogro, que era Bento de Araújo Barreto, que era um grande proprietário de terras ali na região de Catolé do Rocha, um sesmeiro, ele possuía muita terra. Então, nós pensamos, temos essa hipótese que ele tenha vindo morar lá em Catolé, justamente para tomar posse na sesmaria desse sogro dele. Só que nenhum filho dele ficou morando com ele, lá em Catolé. Inclusive, ele morava no sítio Catolé de Baixo. Tem documentos que provam que ele ficou morando no Catolé de Baixo. Só que os filhos dele foram todos para o Ceará. Apenas uma filha dele, que estava na companhia dele, que casou com o capitão Vicente Carvalho de Azevedo e foram morar na região de Souza, que é Inês, Inês Maria. Os outros filhos ficaram lá no Ceará, lá na região de Tabuleiro, hoje Tabuleiro do Norte, que era comarca de Russas naquela época, pertencia a Russas. Então, o Francisco Alves Maia, o português, ele falece em Catolé. A viúva dele
vai embora lá para a Água Suja, para Tabuleiro do Norte. Inclusive, né, existe documento provando que ela tenha falecido lá em Tabuleiro. Então, só para dar uma pincelada aí sobre o Francisco Alves Maia, que é o patriarca da família, né, o português, que deu origem à nossa família Maia, que já vem a ser, né, o avô do Francisco Alves Ferreira Maia. Sobre o Francisco Alves Ferreira Maia, nós temos assim algumas informações, inclusive ele é citado também em livros, né? Tem o livro do historiador paraibano Celso Maris, no livro que ele escreveu sobre a história de Catolé do Rocha, né? Notícias históricas de Catolé do Rocha, ele cita, né, os dois irmãos, Francisco e Manuel, como revolucionários, né, de 1817 e 1824. Nessas revoluções, elas aconteceram, o foco, elas partiram lá de Pernambuco, de Recife, e queriam, né, eles tinham esse ideal republicano, já naquela época. O Brasil ainda era colônia de Portugal, em 1817, mas eles já tinham esse ideal de transformar aqui o Nordeste numa república independente. E os irmãos, né, inclusive existem documentos provando que eles participaram até de reuniões, né, os irmãos Francisco e Manuel. Então, eles foram revolucionários. Em 1824 também houve outra revolução, também eles tensionavam a mesma coisa, né, instalar essa república, mas as duas revoluções não deram certo, né, a monarquia portuguesa conseguiu reprimir. O fato é que eles foram perseguidos em Catolé do Rocha e acabaram voltando lá para a região de Tabuleiro, né, os dois irmãos. A história oral nos conta isso. Inclusive, também está no livro lá do Celso Maris. Então, o Francisco Alves Ferreira Maia e o Manuel voltam lá para Tabuleiro, ficam até 1831, quando Dom Pedro I abdica do trono, houve o perdão aos revolucionários, então eles voltam para Catolé do Rocha, né, os irmãos Francisco e Manuel. O Francisco ele fica viúvo da primeira esposa, que foi a Cosma Fernandes Pimenta. Foram 3 filhos, né, do primeiro casamento de Francisco: Diogo, Felícia e Chiquinha, do Mulungu. Foram esses 3 filhos, né, desse primeiro casamento. Existe uma fonte, inclusive lá no aplicativo do Family, que ela tenha falecido, né, a esposa dele, em 1827. Então, assim, levando em consideração, ele já se casa, provavelmente se casa com a Ana Rocha de Oliveira, justamente aí, 1827, 1828. Assim, essa data da morte de Cosma, ela não é uma certeza, né? Não existe nenhum documento. Pode ser que tenha sido antes, né, anterior. Mas o fato é que desse relacionamento com a Ana Rocha de Oliveira, nasce, né, o Francisco da Rocha Maia, patriarca da família Rocha Maia, e a Luísa. E, recentemente, eu tenho uma suspeita, que eu até comentei com o Edivânio, que tenha tido uma outra filha, por nome de Francisca. Tem algumas evidências que apontam para isso. Essa Francisca, ela morou lá no sítio Ipueira, município de Brejo do Cruz, né, na Paraíba, aqui, o município de Brejo do Cruz. Ela foi casada com Manuel Ferreira da Cruz, o nome dela era Francisca. Existe nas histórias orais, né, que até um primeiro Sebastião conta, que o pai dele dizia, que o pessoal lá, né, de Francisco e de Manuel, que era conhecido como os Borracha, eles eram Rocha. Então, tem na oralidade que eles seriam Rocha. E eu encontrei um documento, um batismo, onde ela declara o nome dela como Francisca Sabina Maia, que também é outra evidência. Outra evidência também de que ela seria filha do Francisco da Rocha Maia e da Ana, né, é que o doutor Avani Benício Maia, né, advogado renomado lá de Brejo do Cruz, já falecido, grande pesquisador, ele deixou alguns escritos sobre a família Maia e um artigo que ele escreveu, que até entrou num livro, né, sobre a história da Paraíba, O Mundo Mágico dos Maias, né, o título do artigo do doutor Avani. E ele diz que o Francisco Alves Ferreira Maia, ele teria deixado descendentes nas famílias Tagino, na família Tagino. E isso faz todo sentido, porque justamente que 4 filhos dessa Francisca casaram-se com pessoas da família Tagino. Né? Então, a história do doutor Avani, ele não sabia bem assim como era, mas ele deixou essa pista. Né? Então, é quase certeza que esse pessoal que é descendente dessa Francisca, que aí é grande parte da família Tagino, de Brejo do Cruz, da família Alencar também, lá de Brejo do Cruz, que até teve Nascimento, Fernandes de Alencar, que foi prefeito, Zé Lima, Zé Fernandes de Alencar, foram prefeitos de Brejo do Cruz, são, acho que, bisnetos ou trinetos dela. Né? Então, provavelmente, todos eles são descendentes de Francisco da Rocha Maia também, né? No caso,
de Francisco Alves Ferreira Maia, no caso dessa irmã, dessa possível irmã Francisca. Então, foi uma descoberta recente, que eu até já tinha comentado no outro encontro, que provavelmente foram esses 3 filhos, né, de Francisco Alves Ferreira Maia com a Ana Rocha de Oliveira, né? O Francisco da Rocha Maia, que já é certeza, a Luísa e também essa Francisca, né? Eu até estou tentando descobrir talvez o batismo desse pessoal lá, se eles nasceram lá na região de Tabuleiro, né? Talvez um dia nós possamos encontrar, porque existe esse registro, né? Lá da região de Tabuleiro, do norte. E é interessante, né, falar também sobre a Ana Rocha de Oliveira, o seguinte, no livro do primo Nelson Maia, né, sobre a genealogia da família Maia, que foi lançado recentemente, ele fala que, é porque eu não vou me lembrar direito, mas um Maia lá de Tabuleiro, descendente, acho que um filho do tenente-coronel, um irmão de Francisco Alves Ferreira Maia, casou com uma Rocha de Oliveira, que era de Catolé. Quem sabe se a Ana Rocha não venha a ser daí, né? Alguma coisa desse pessoal. Que eles foram, segundo está no livro do primo Nelson, essa mulher era natural de Catolé, e foram eles que deram origem lá ao Sítio do Rocha, que é uma comunidade lá que existe até hoje. Então, provavelmente, a Ana Rocha seja desse pessoal, né? Lá da região de Tabuleiro. Mas, enfim, é isso o que eu tenho para falar sobre o Francisco Alves Ferreira Maia, que ele foi assassinado, né? Em 5 de agosto de 1831, ele foi assassinado por um caudilho, né, que morava lá na região de Catolé, o Tomás Coxo, que era monarquista, né? Eles eram contrários, né, nas ideias aí políticas. Segundo até o livro de Celso Maris, foi por causa de política, né, que o Francisco Alves Ferreira Maia foi assassinado, no dia 5 de agosto de 1831. Ele deixou assim, ele tem algumas histórias orais, né, sobre o Francisco. Diz que ele era de estatura mediana, robusto, né, e também muito trabalhador. Naquela época, apesar de ele ser um grande proprietário de terras, mas naquela época os fazendeiros lutavam muito, trabalhavam muito também, junto com os escravos, com os trabalhadores, né? Então, lá na família, da nossa família, até da pessoa do Rochaés, tem essas histórias que diz que ele era um homem que trabalhava muito e tinha muita força, né? Trabalhava muito no pesado, né? Era um homem muito corajoso, o Francisco Alves Ferreira Maia. Então é isso, né? O que eu tenho para falar sobre o Francisco Alves Ferreira Maia é até aí, né? Nesse caso. Aí eu vou aproveitar aqui a oportunidade também para lançar o meu livro, né? Para apresentar o meu livro, que é Memórias e Documentos, né? O título do meu livro. E o objetivo desse meu primeiro livro foi justamente fazer um resgate da história de alguns dos meus ancestrais. Cada capítulo do meu livro eu falo sobre um casal ou um ancestral, né? Tanto da família da parte da minha mãe, como da família da parte do meu pai. Então, eu falo desde os meus avós, né? Minha avó de neto está aqui, minha mãe, Pauliana, minha irmã Flaviana, são citados no livro. Eu começo falando desde os meus avós e vou até a 7ª geração, eu acho que tem citação, né, no meu livro. E esse livro já é o primeiro fruto do trabalho que eu já venho realizando, acho que uns 10 anos já que eu venho pesquisando. Nos últimos anos eu tive acesso a vários acervos lá da cidade de Catolé do Rocha, né, no caso, os acervos lá do fórum, dos cartórios de notas, da igreja. Então, eu passei acho que uns 2 ou 3 anos, né, fazendo essa compilação, né, digitalizando documentos, né, lá no fórum, no cartório, na igreja, né, vários dias de pesquisa lá para reunir todo esse material. Então, esse meu livro já é fruto desse trabalho que eu venho realizando já há muito tempo, né? E aqui, justamente aqui no livro, já tem muitos documentos que elucidaram e dirimiram muitas dúvidas, né, que eu tinha sobre alguns dos meus ancestrais. Através desses documentos, várias descobertas foram feitas, né? Inclusive do lado da família, né, de vocês, do Rocha Maia. Divane sabe disso, né? Eu já compartilhei muita coisa com ele, com o professor Lé. Mas, enfim, aqui eu estou apresentando meu livro e, enfim, o primeiro, né? Espero que o primeiro
de muitos trabalhos, né, que virão, né, porque tem muito material, então, outros, se Deus quiser, vão vir, né? Muito obrigado.